Amados irmãos, graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. É um prazer estar aqui na noite de hoje, noite de festa, de celebração do povo de Deus, que tem 10 anos de vitórias do Senhor sobre esta igreja. Nós celebramos hoje a alegria de saber que esta igreja está como o seu nome, Carvalhos de Justiça, de pé, firmes, cumprindo a vontade do Senhor. Celebramos esta história, meus irmãos, sabemos das lutas, das batalhas dos irmãos, mas também contemplamos o cuidado de Deus sobre a vida de vocês. Minha alegria, e agradeço desde já em estar aqui, em o pastor Jamison nos conceder esta responsabilidade da mensagem desta noite. Alegria de ver minha irmã Edileuza, uma irmã muito querida, muito amada, na nossa formação teológica. Como foi bom compartilhar daquele momento juntos, minha irmã, e esperamos em Deus que essa caminhada também seja abençoadora para com a sua vida. E eu estou aqui também em nome da nossa associação da Asbari. E eu quero deixar uma palavra aos irmãos, e eu tenho certeza que esta igreja vai continuar firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o trabalho que vocês desempenham não é vão no Senhor. Que o Senhor seja a fonte de motivação, de força para o trabalho desenvolvido por esta igreja. Nós celebramos ter uma igreja que comunga conosco da mesma fé, que comunga conosco do mesmo amor pela obra, pelo serviço no reino de Deus, e celebramos esses 10 anos com os nossos irmãos. Eu estou também aqui trazendo um abraço da Primeira Igreja Batista de Catu, a qual, pela misericórdia de Deus, estou pastoreando há 10 anos, e hoje vim acompanhado da minha esposa, a mulher mais linda do universo, me perdoem as demais, mas nós nos alegramos quando soubemos que viríamos para esta festividade. Em especial, nós também trazemos um abraço e uma saudação do pastor Tiago, que estaria conosco nesta celebração, mas por motivos de saúde não está aqui, mas nós também intercedemos pela vida dele e pela sua plena recuperação. Eu tenho certeza que o pastor Tiago é conhecido dos irmãos e com alegria ele também fez parte da história desta igreja. E eu quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no texto que é divisa do aniversário dos irmãos. Êxodo, capítulo 15, versículo de número 2. Eu vou pedir a você que façamos essa leitura de pé. Então, se você encontrar o seu texto na sua Bíblia, fique de pé e vamos juntos proceder à leitura da palavra de Deus. Êxodo, capítulo 15, verso 2. Assim diz a palavra do Senhor: O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. Nós podemos fazer essa leitura juntos? Aí na sua versão mesmo. Leia aí comigo. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai, e eu o exaltarei. Ó grandioso Deus, e na presença do Senhor, reunidos com os meus irmãos, celebrando 10 anos do cuidado e da presença do Senhor sobre a vida desta Grey, que nos alegramos por saber que muito mais do Senhor está reservado para o teu povo. Que o Senhor, ó Pai, por meio desta mensagem, motive os teus filhos a continuarem a carreira que lhes foi proposta,
a vocação para o qual foram chamados, para aqui, nesta localidade, estarem firmes como carvalhos de justiça, que vencem as adversidades e testemunham do poder do Senhor. Que o Senhor tome esta palavra e cumpra os teus propósitos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem assentar-se. Meus irmãos, o texto proposto é um texto que nos fala profundamente sobre louvor. E é interessante, pastor Jamison, e eu me propus a fazer um estudo de todo o capítulo, mas eu descobri que eu não ia ter tempo para tudo isso. Com certeza, se começasse, a gente ia precisar de mais uma semana de aniversário para terminar o estudo de todo o texto. Então eu vou ficar hoje só com este versículo, que é divisa dos irmãos, porque ele já nos orienta questões profundas sobre louvor. E só para você entender, existe uma ilustração que é dada a autoria a Søren Kierkegaard sobre a igreja dos gansos. Diz essa ilustração que o pastor ganso todos os domingos se arrumava, pegava sua Bíblia, ia até a igrejinha que estava na fazenda, em um rancho, e ali ele pregava a pregação dos gansos. E na maioria das vezes ele terminava da mesma forma. Ele anunciava aos irmãos gansos daquela congregação que os gansos poderiam voar. E os gansos, no seu sinal tradicional, balançavam a cabeça, concordando com tudo aquilo. Mas os gansos voltavam para casa depois da celebração, mas nunca voaram. Eu penso, meus irmãos, que quando falamos de louvor, caímos no engano de estar como a igreja dos gansos. Repetimos muitas coisas, falamos muitas coisas, mas de fato não alcançamos o propósito principal em louvar ao nome do Senhor. Muitas vezes estamos reproduzindo sentimentos, expressões, palavras que outros fizeram, mas que não têm conexão alguma com a nossa vida. Muitas vezes estamos no nosso templo, louvando a Deus, em um culto como este, mas nem todos estão, de fato, louvando a Deus. O louvor é arte, o louvor é emoção, o louvor é a comunhão coletiva do nosso ensino, e há espaço para tudo isso no culto. Mas você, ao entoar louvores ao Senhor, de fato, pode afirmar que alcançou o propósito em louvar a Deus. Quando você está no culto, você sai daqui afirmando: eu alcancei o objetivo em vir à igreja louvar ao Senhor. Quando você pensa em louvor, e eu sei que tem muitos irmãos aqui que já têm uma caminhada com Cristo Jesus. Ao final de tantos anos, você pode afirmar que entende profundamente o que é louvar a Deus na sua existência. Olhando para o texto proposto pelos irmãos, nós encontramos um momento de louvor. O povo estava com mais de 400 anos de escravidão, clamando a Deus por libertação, sofrendo na mão de poderosos no Egito, em especial aquele que nós conhecemos pelo título, o Faraó. A escravidão sobre o povo de Deus é um momento marcante, desafiador para a nossa interpretação. Mas depois desta escravidão, no momento em que Deus agiu com misericórdia e graça, a história do mundo se dividiu. A história do mundo foi recontada, porque a partir da libertação do povo de Deus,
nós tivemos a revelação de um Deus que ouve o clamor daqueles que estão abatidos, sobrecarregados, sofrendo, injustiçados. E a resposta de Deus é tão marcante que tanto aquele povo, aquela nação, quanto outras nações que vieram posteriormente, foram marcadas por esta busca de um Deus que ouve orações. E que no ouvir da sua oração, Ele age com poder e glória para determinar a sua vontade sobre o seu povo. A história de libertação do povo de Deus do Egito é o arcabouço, o cenário, a moldura para a pintura que lemos no capítulo 15. Moisés passou com o povo, passou pelo Mar Vermelho. Existem discussões sobre o tempo dessa passagem, mas em média de um dia inteiro, eles passaram caminhando em um grupo que é marcado por 600 mil homens, mas que com certeza chegava a muito mais com a contagem de mulheres, de crianças que estavam com eles. E ao passar por aquele lugar, ao verem a mão do Senhor sobre eles, a resposta de Moisés foi louvar ao Senhor. É claro, meu irmão, e eu preciso dizer isso para você, que este salmo que nós temos escrito no capítulo 15, tanto o texto direcionado à autoria de Moisés, quanto o texto direcionado por autoria de Miriam, não foi como um musical, um show da Broadway. Porque tem gente que pensa assim, né? Que eles acabaram de passar o Mar Vermelho, já saíram dançando, e agora vamos fazer uma poesia, pega o tamborim, tem até música afirmando isso. O louvor foi espontâneo, o louvor foi verdadeiro, aconteceu isso, mas não com todas as minúcias artísticas que nós estamos acostumados, não como nossos irmãos cantando aqui em coro, em 4 vozes bem definidas, com poesia plena. A poesia e a ordem desse texto foi escrita posteriormente para que todo o povo de Deus cantasse e reproduzisse este momento da vitória do Senhor. E aqui, não sei se você sabe, mas nós temos o primeiro salmo da Bíblia. Você encontra outros textos de louvor ao Senhor. Você encontra outras passagens citando a glória de Deus. Mas em um trecho tão extenso você não vai encontrar. O primeiro salmo da Bíblia não está no livro dos Salmos. Está no texto que os irmãos escolheram para ser meditação para o seu aniversário. E este salmo é um salmo da vitória do Senhor, dada aos seus filhos, ao povo liberto, ao povo escolhido, ao povo a quem o Senhor ouviu o clamor. E eu quero pensar com você as lições que esse texto nos ensina, porque de fato, se está escrito na palavra, é conhecimento e vida para nós em todas as gerações. E eu quero pensar em 3 direções. A primeira direção é a contemplação feita nesse texto do Senhor libertador. Qual é esta contemplação? Moisés afirma: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Sou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Força e canção. O entendimento de Moisés era muito claro. Nós não saímos do Egito pela nossa força. Foi a mão de Deus que nos tirou daquele lugar. E a mão do Senhor que nos guiou para fora do Egito é a mão a quem nós devemos louvar. O motivo da nossa alegria, o motivo da nossa libertação, não foi a nossa capacidade. O motivo de estarmos aqui alegres, porque passamos o mar, e o mar se abriu e passamos a pés enxutos.
e os exércitos ficaram submersos nas águas. Não vem de nós mesmos, vem do Senhor. Portanto, a alegria, a motivação, também não é produto nosso, é produto das mãos de Deus. E quando a gente vai estudar o texto, os teólogos se debatem, os biblicistas se debatem, porque eles não entendem como conciliar essas duas palavras, força e canção, dentro do paralelismo dos salmos. Mas não é mesmo para conciliar, é para entender a profundidade do seu significado. Moisés está afirmando, tudo que nós ganhamos pela força de Deus. E a alegria que nos foi proposta por esta vitória também é fruto da mão de Deus. O que é que isso significa, meu irmão? Que nós estamos vivendo uma contradição com a palavra de Deus. Existem muitas músicas, muitos louvores cantados nos meios evangélicos que entoam a grandeza do nosso poder, da nossa capacidade, da nossa força, de como nós somos especiais, de como nós somos valorosos, de como nós somos poderosos, a gente querendo tirar, se possível, até mesmo o Cristo do trono, para sentar nele e dizer: eu sou o Senhor, sou eu que mando, faz o que eu quero. Enquanto nós ouvimos o Moisés afirmar: a minha força vem do Senhor. Esta cultura que enfatiza o mérito próprio, as posses, os bens, eles nos afastam de Deus. Esta cultura que vê o homem como o centro de todas as coisas e que está inundando os nossos espaços de culto, nos afastam do Senhor. Mas quando nós nos submetemos ao poder de Deus, à sua força, então encontramos verdadeira alegria da nossa canção. Porque como é bom saber que Deus tem cuidado da nossa vida. Como é bom saber disso. Meus queridos irmãos, a continuação do texto também é profunda, porque ele diz: ele é a minha salvação. Eu não sei se você entende o que Moisés está dizendo aqui. Quando ele estava diante do mar, olhando para trás, quem estava atrás? Os egípcios. Lá estava o exército, lá estava Faraó, e o povo de Deus estava encurralado, sem saída, esperando talvez que aquele fosse. A cobrança foi direta, a cobrança foi inevitável. Moisés, e agora o que a gente faz? E é interessante quando lemos o texto, não é, pastor James? Porque Moisés transfere a culpa e a angústia do povo para quem? Para Deus. Ele diz: Deus, e agora o que a gente faz? O povo está dizendo: Moisés, dê uma resposta. E Moisés diz: Senhor, dê uma resposta. Eu não tenho resposta para dar assim. Mas o texto diz que o Senhor, olhando para a necessidade do seu povo, dá a Moisés a ordem. O que é que você tem na mão? Tem uma vara? Então usa, toca na água. O que é que vocês têm nas mãos? Pode ser muito pouco, mas o que nós temos nos céus, olhando para nós, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E nas mãos daquele que confia no Senhor, até mesmo uma vara inútil para os homens pode abrir o mar. E a palavra usada para o Senhor é a nossa salvação, no original em hebraico, é a ideia de que o Senhor é dono de cada perímetro da nossa salvação. E pare para pensar, aquela mulher está caminhando no meio de um mar que se abriu, mas nenhuma água lhe atinge, mas nenhum dano chega até eles, porque a mão do Senhor os salvou.
Eu sei, meus irmãos, que nós passamos por momentos tão duros e difíceis como o povo de Israel. Muitas vezes nos vemos, de fato, encurralados, sem saída. Mas é exatamente nestas horas que precisamos perguntar onde depositamos a esperança da nossa salvação. Onde depositamos? Eu pergunto ao Senhor algumas vezes, por que o Senhor espera até que a nossa força se acabe? Por que o Senhor permite que cheguemos no limite? E todas as vezes a resposta do Senhor é a mesma. É para que a sua fé seja construída em mim e não em sua própria força. Certa vez, saindo de um ambiente de trabalho, eu estava em um daqueles dias em que olhava para os céus e questionava a existência de Deus. E eu lembro de parar em um ponto de ônibus. E eu disse, que dia ruim esse dia. Trabalhei tanto e ainda tenho que esperar para ir para casa. Aí o Senhor olha dos céus e diz assim, não, tá bom ainda, vamos piorar. Aí começa a chover. A chuva com vento, meu irmão. Molhou a roupa toda, molhou a mala. E eu ali diante do Senhor, diante dos céus, orando. O ponto de ônibus cheio, não tinha lugar, então eu fiquei do lado de fora, me molhando mesmo. E eu olhei para os céus e disse, Senhor, Tu existes mesmo? Ah, meus irmãos, naquele dia, passa um carro de transporte. E o motorista desce do carro e pergunta, tem alguém para ir a Camaçari, a cidade onde eu morava? E eu olhei, tem eu. Eu entrei naquele veículo e aquele homem começou a conversar comigo, se apresentou como um cristão da Assembleia de Deus e foi conversando sobre Bíblia, até eu dizer, não, eu estou estudando, eu também sou pastor. E ele disse, olha que coisa boa, então me explica esse texto da Bíblia, aquele texto da Bíblia, aquele outro texto da Bíblia, e nós fomos conversando o caminho todo. Quando eu cheguei em Camaçari, eu perguntei àquele homem, qual é o preço da viagem? E ele disse, não, eu nem vinha para Camaçari. Mas no caminho, Deus me disse, pare nesse ponto e chame alguém para ir para Camaçari. Naquele dia, meus irmãos, eu desci daquele carro glorificando, porque o nosso Deus existe. Porque o nosso Deus responde. Me arrependendo do dia que eu duvidei da sua existência. Porque naquele dia o Senhor me disse, eu sou a sua salvação. Eu estou sobre a sua vida. Mas eu precisei passar o limite. Eu precisei chegar lá. Porque ainda que você chegue no fundo do poço, meu irmão, lá você vai encontrar um Deus que te ama e que te tira de lá. Em segundo lugar, o texto nos diz que Moisés, diante do louvor ao Senhor, propõe em seu coração um compromisso. Isso é muito sério. O texto nos afirma, palavras de Moisés, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. A tradução que temos na NVI é uma tradução retirada da Septuaginta, que traduz o texto original para o grego. Então, lá na Septuaginta, você vai encontrar esta afirmação, eu o louvarei. Mas se você é um daqueles irmãos que tem uma Bíblia Almeida, seja ela corrigida, fiel, você vai olhar esse texto e vai encontrar a diferença lá, né?
Porque lá nos diz assim: Ele é o meu Deus, e eu construirei um tabernáculo para Ele. A ideia de louvor, de culto, no tempo de Moisés não era a mesma ideia nossa. Nós vamos louvar ao Senhor, a gente pensa logo, vou em uma igreja, vou participar de um culto. Mas a ideia do tempo de Moisés era a construção de um altar. Era a ideia de um lugar que deveria ser edificado para marcar na memória a lembrança do que aquele Deus fez. E como esta visão e esta mente de Moisés, dentro do seu tempo, ele entendeu que diante da salvação do Senhor, ele tinha um compromisso. Ele precisava agir com outra atitude. E precisava conduzir o seu povo na criação deste lugar, onde a presença do Senhor habitasse com eles. Quantas vezes você veio para um culto na sua igreja e saiu daqui dizendo: a partir do culto de hoje, a partir do que Deus fez na minha vida, eu tenho um compromisso com Deus? Quantas vezes você cantou uma música que te exortou sobre fidelidade, sobre santidade, sobre serviço, e saiu do templo dizendo: eu vou construir este lugar da presença de Deus na minha vida, eu vou tomar atitude, eu vou mudar a minha prática de vida? Quantas vezes? Se isso não acontece, nós precisamos perceber que o nosso louvor é manco. A gente fala de uma coisa que não vive. Se isso não acontece, nós estamos diminuindo o feito do Senhor. Porque quando o Senhor fez algo grandioso sobre a vida do seu povo, a reação do povo foi essa: nós queremos esse Deus. É claro que quando você ler o texto do Pentateuco, você vai perceber as implicações disso, as dificuldades que eles tiveram. Eles não sabiam muito bem como adorar este Deus, como viver na presença desse Deus. Eles precisaram aprender a lei do Senhor. Mas o que Deus fez na vida do seu povo os levou para um compromisso. Louvor que não gera nada em nossa vida não era o louvor bíblico. Louvor que gera emoção, arrepio, prazer, mas que não nos faz refletir como está a nossa existência. É um louvor vazio, sem conteúdo. É um louvor que olha para o Deus Criador, que olha para o Deus Libertador, mas não o coloca no centro das decisões da nossa vida. O louvor de Moisés era um louvor direcionado ao Senhor que lhe libertou com grande poder. E você ouve falar das pragas do Egito, e você ouve falar do cuidado do Senhor em se revelar, em manifestar a sua palavra para o seu povo. E o que eles fizeram com isso? Eles determinaram um compromisso com Deus. A partir do que o Senhor fez, nós seremos o seu povo, e para todos sempre vamos declarar que esse é o nosso Deus. Quais são os compromissos que você tem feito com o Senhor por estar louvando a Deus? Quais são os compromissos que você tem desempenhado diante do Senhor? A nossa igreja ali na PIB de Catu passou por o período do centenário. Eu quero dizer aos irmãos que os irmãos estão falando com alguém que tem 100 anos, porque completamos 100 anos lá naquela igreja. E se vocês duvidam, espere chegar aos 100 anos dos irmãos, que os irmãos vão ver como é trabalhoso. Mesmo quem não tem 100, sai de lá achando que tem 100 anos. Mas no final das nossas programações, nós percebemos algo. A nossa igreja tinha muitos sonhos, mas não tinha recurso. Nossa igreja tinha projetos, mas não tinha como executar. Algumas vezes não tinha nem as pessoas certas para executar estes sonhos. E nós começamos 5 anos antes a orar pelo nosso centenário. 5 anos orando e dizendo: Senhor, nós não sabemos como vai acontecer, mas sabemos o Deus que nós conhecemos. E meus irmãos, algo maravilhoso aconteceu.
faltando um ano para o nosso centenário, o Senhor começou a mandar gente de Deus, que se empolgou e disse: eu quero participar desse negócio. Ah, pastor, onde é que eu sirvo no centenário da igreja? Olha, pastor, eu tenho pouca coisa, mas o que eu tenho, eu vou contribuir para que isso aconteça. Pastor, não precisa pagar nada não, nós vamos emprestar os nossos bens, emprestar os nossos recursos. Até mesmo as autoridades públicas da cidade se aproximaram da igreja de um jeito que a gente nunca vivenciou. Disseram: olha, nós estamos aqui porque reconhecemos o trabalho dessa igreja. Reconhecemos o que vocês fazem nesta cidade. E quando o evento do centenário foi acontecendo ao longo do ano, a igreja chorava, participava, se alegrava. Que coisa maravilhosa! Como foi que vocês conseguiram isso? A resposta era uma só: o Senhor nos deu essa vitória. Mas aí terminou a festa. Terminaram os eventos. E o Senhor disse em meu coração: a igreja agora precisa agradecer. E nós vivemos o mês de dezembro inteiro, um mês inteiro de gratidão. E a regra era simples: gratidão não é só dizer obrigado. Gratidão é honrar ao Senhor de alguma forma. Se você fez aniversário, culto de gratidão. Se você passou em uma prova, culto de gratidão. Se você ganhou algo de Deus, também oferte ao Senhor. E nós começamos esse trabalho na igreja. Ao longo de um mês. No final do mês a gente já estava cansado, pastor Jamerson. Porque a quantidade de cultos, celebrando aniversário de casamento, aniversário de vida, aniversário de constituição de empresa, aniversário de tudo que você possa pensar. Os irmãos estavam celebrando e agradecendo o nome do Senhor. E no final disto, os irmãos pensam que acabou? Não. Até o dia de hoje, tudo que o Senhor tem dado ao povo de Catu, nós somos convidados para fazer culto. Eu já não sei mais o que pregar, pastor James. Os textos já foram todos apagados, porque eu já preguei tudo. Tudo sobre gratidão, já estou repetindo as mensagens. Eu acho que eu vou chamar o pastor James para me ajudar lá. Porque o povo aprendeu a ser grato ao Senhor. Você tem sido grato ao Senhor? De fato e de verdade? Como é engraçado quando nós ganhamos algo e alguém chega até nós e dá aquele tapinha nas costas e diz: obrigado, valeu. Tem gente que quer fazer isso com Deus. Obrigado, valeu. Mas quando Abraão ganhou algo de Deus, ele levantou um altar em gratidão ao Senhor. Quando os homens de Deus receberam bênçãos dos céus, eles tributaram ao Senhor culto, fizeram com o Senhor compromisso, mudaram a prática das suas vidas, renderam ao Senhor o que era devido. E você precisa pensar seriamente nisso. Deus tem revelado poder e glória, favor imerecido, graça sobre nós. E o que nós estamos entregando ao Senhor? O que você tem feito para dizer: eu me comprometo com este Deus que tem revelado o seu favor na minha vida? Moisés escolheu construir um tabernáculo para estar na presença do Senhor. E por último, meu irmão, diz o texto: é o Deus de meu pai, e eu o exaltarei. É o Deus do meu pai, e eu o exaltarei. Moisés está dizendo: o que aconteceu aqui não é algo fora da história do universo. O que aconteceu aqui está ligado com a história deste Deus criador de todas as coisas. O que aconteceu aqui não foi apenas a minha história, mas foi a ação do Senhor
conduzindo as nossas vidas. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que está sobre nós. E Ele está em ação sobre o mundo, procurando aqueles que, assim como Abraão, resolvem caminhar pela fé. O apóstolo Paulo vai afirmar em Gálatas que nós somos filhos de Abraão pela fé. Nós não somos judeus, nós somos brasileiros, baianos, mas nós estamos ligados com uma história muito maior do que nós, ao afirmarmos nosso compromisso com Deus, a partir de todos os benefícios que temos recebido. E como nós resumimos a nossa história de maneira tão superficial, tão pequena, como resumimos a nossa existência a tão somente um feito, uma maravilha, uma bênção recebida. O propósito de Deus em fazer tudo o que fez com o seu povo era torná-lo uma nação que é exemplo até hoje do cuidado e do poder de Deus. O Senhor quer usar a Igreja Batista Carvalho de Justiça como a expressão do seu cuidado e da sua presença. Isto é muito sério, meus irmãos. Nosso irmão sinalizou outro texto de Moisés nessa noite. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você tem buscado esta sabedoria do Senhor na sua existência? Aquilo que o Senhor fez em você, para você, é propósito de Deus abençoar outros, fazer com que outros conheçam de fato o cuidado do Senhor. Mas nós nos calamos, nós deixamos para que esses momentos fiquem na interpretação da sorte ou do destino. Não é sorte, não é destino. Esta igreja está com portas abertas há 10 anos. Não é sorte, não é boa vontade dos irmãos. É mão do Senhor. É mão de Deus. É propósito de Deus. Ah, mas que nós tivemos lutas, tivemos batalhas para chegar até aqui. Como podemos dizer que é mão de Deus? Podemos e devemos. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. É Ele quem conduz a história. É Ele quem sabe o seu agir de maneira perfeita. Se o povo de Israel precisou passar 400 anos de escravidão para que esta história chegasse até nós, com poder, com revelação do cuidado do Senhor, quem somos nós para escolher por onde passaremos para que a glória do Senhor seja vista sobre a nossa vida? Nós cremos e professamos isso, de que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele tem planos bons, planos de paz e não de guerra sobre o seu povo. Mas muitas vezes o povo do Senhor passa por guerras. Muitas vezes o povo do Senhor passa pela escassez. Mas o Senhor está com o seu povo. O Senhor está sobre o seu povo. E nestas horas, pastor Jamison, em que vivemos momentos tão difíceis, e a hora que o Senhor nos convida a viver uma realidade profundamente bíblica, diz o autor aos Hebreus, portanto, ofereçamos sempre, por meio de Jesus, a Deus, sacrifícios de louvor. Você precisa entender que nos momentos mais difíceis, o Senhor está esperando o seu louvor. O seu louvor não é um canto de alegria. O seu louvor é aceitar a soberania de Deus sobre você. Pastor Marco Graconato nos conta a história de um jovem seminarista que perdeu a mãe, o pai e os irmãos em um acidente. E aquilo foi muito difícil no seminário. O que falar para um crente
quando ele perde toda a sua família. E os irmãos não sabiam o que falar, os pastores não sabiam o que falar, e aquele jovem ficava no seminário de um lado para o outro, chorando, na lembrança dos seus parentes. Um dia, um professor foi ao seu encontro, e lhe deu um abraço, e ele chorou muito, porque ele disse: o seu abraço parece o do meu pai. E aquele professor olhou para ele e disse: glorifique a Deus, glorifique a Deus. E a história nos conta que depois daquela fala, aquele jovem decidiu aceitar e viver a vontade de Deus, glorificando a Deus. Terminou o seu curso, é um pastor até hoje, glorificando a Deus. Eu não tenho resposta de por que os familiares daquele nosso irmão foram tão cedo. Eu não tenho resposta. Mas aquele jovem, no momento de maior dor, entregou ao Senhor um sacrifício de louvor. Ele decidiu: o problema que eu vivi, a luta que eu enfrentei, não vai cessar o louvor dos meus lábios e da minha vida. O problema que eu vivi, a luta pelo qual eu passei, não vai encerrar o louvor na minha vida. Igreja Batista Carvalho de Justiça, vocês estão aqui para louvar o nome do Senhor. A luta passou. Deus está com vocês. Façam um compromisso com o Senhor de viverem para glorificar o nome de Deus. Aceitem, porque o Senhor fará coisas muito maiores sobre a vida de vocês. O Senhor tem planos maiores para a vida desta igreja. Quando converso com o pastor Jamison, eu vejo Deus falando com amor sobre essa igreja, sobre os ministérios, sobre a vida, sobre a dedicação. É tempo de, como Moisés, termos um louvor que engrandeça ao Senhor, que reconheça os seus feitos, que diminua as mazelas e olhe para frente, para onde Deus está guiando o seu povo. Que você lembre disso nesta noite. Assim como Moisés, que você viva perfeito louvor. A quem nós louvamos? Ao Senhor, e não a nós mesmos. Por que nós louvamos? Porque Deus existe. E Ele nos dá motivos para louvar. Quando nós louvamos, em todo o tempo, não apenas no dia de alegria, não apenas na festa dos 10 anos, em todo o tempo, porque o cuidado do Senhor é assim para com a nossa vida, em todo tempo. Que o Senhor abençoe a esta igreja, os fazendo ser verdadeiros adoradores, cheios de louvor ao nome eterno do nosso grandioso Deus.